Muito bem de ver aqui, até aqui agora. Eu já abri uma nova aba e que você está aqui para construir isso junto me mostra que você é uma das poucas pessoas que querem mudar o mundo e crescer ao longo do tempo. Então, parabéns e estou feliz de ter você comigo. Vamos começar agora a estruturar nossa tabela. Você lembra, por exemplo, quando você não conseguia ler ou escrever ainda como criança e você foi na escola aprendendo? Hoje escrever e ler é uma coisa automática. E aqui a gente vai desmistificar Excel agora, que daqui a pouco até Excel vai ser uma coisa que você fala, caramba, Excel sabe todas essas coisas e eu nunca testei antes. Eu fiz cálculos manuais. Eu tinha uma conversa 2 semanas atrás com uma colega que falou: olha, 200 e 200, e pegou o celular para digitar lá 200 mais 200 e colocou aqui 400. Aí eu cheguei e falei: olha, 200, 200, e aqui a gente digita igual, isso, mais isso e Enter. E já temos os 400 também, com fórmula. E essa é uma das fórmulas bem simples. E eu fui rapidinho para a esquerda, direita, você nem viu que o meu mouse mexeu, certo? Você vai ver muito que eu vou fazer isso aqui durante a aula, por isso já vou antecipar isso. Então eu escrevi aqui 200. Como eu cheguei nessa célula? Eu estou usando as setas dentro do meu display. Se você vai para baixo, vai para baixo. Se você vai para a direita, vai para a direita. Então eu digito aqui 200 e clico Enter, daí eu caio para baixo. Outra possibilidade, eu digito 200 e vou com seta para a direita. Aí ele já está indo para a direita também. Aqui digito 200 de volta. E aí agora eu digito um igual. E agora vou com a seta 2 vezes para a esquerda, porque eu quero a primeira coluna, né? O primeiro 200. Eu posso ir para a esquerda quanto quiser, eu posso ir para baixo, para a esquerda, para a direita, para cima, não tem problema. Para onde você quer ir, você pode fazer isso com o teclado. Se você prefere fazer isso com o mouse, você só vai e clica e ele também vai com você para lá onde você está clicando. Eu vou clicar agora nos 200, agora eu clico mais, porque quero adicionar, e clico no outro 200. Agora Enter e já tenho o resultado aqui. Então, duas coisas pequenininhas aqui, ou igual, cada fórmula começa com esse igual. E com as setas você mexe para cima, para baixo, onde você queria. Outra dica, se você escreveu algo errado, por exemplo, eu escrevi aqui 220 e quero deletar de volta. Eu posso entrar na célula, deletar com o teclado lá, o flechinho para trás, ou se você tem um Windows, tem um teclado, uma tecla só para deletar, ou você também pode ir um passo para trás, como aqui em cima tem editar e recortar, desfazer. Aí você desfaz, acho que você não está vendo agora a minha parte da tela em cima. Vamos mudar aqui rapidinho, só para você ver onde estou clicando. Editar, desfazer. Se você clicar desfazer, ele volta aqui um passo. E você também veja, ao lado desse desfazer, um shortcut que você pode usar. No Windows, possivelmente Ctrl Set, aqui é Apple Set. E eu uso esse shortcut bastante. Então, se você percebe que uma coisa que escrevi sumiu de alguma forma de volta, 220, 200 e agora já sumiu de volta, eu fiz isso com esse shortcut. Muito bem. Essa aqui é uma primeira entrada no nosso planilha do Excel. Agora vamos começar com nossas colunas. Então, primeiro a gente dava um título para a planilha. Eu chamei isso Dashboard, Sebastian Blanc Dashboard. Você pode chamar isso, essa planilha, como você quiser. E agora comecei aqui com o grupo. Grupo de custos. Esse aqui são custos, pois são as receitas. Além das receitas, a gente tinha as despesas. Despesas.
variáveis, a gente também tinha as despesas fixas e a gente tinha também o Prolabore. Esse, vou colocar o grupo como um headline um pouco mais grosso. Como eu faço isso? Eu coloco um shortcut CMD B para bold, mais grosso. Ou eu posso clicar também aqui em página inicial. Aqui eu posso também clicar para deixar mais grosso. Eu posso mudar o tamanho do texto, a cor do texto. Então, qualquer coisa que queira mudar é bem simples por aqui. Por enquanto, vou deixar isso aqui escondido para ter mais espaço para nós trabalhar e para aumentar até um pouco a nossa aba. Show. Então, a gente tinha um grupo, depois a gente tinha a categoria. O que a gente colocou na categoria? A gente colocou receita ou qual produto, né? Receita dos produtos. Então, aqui a gente tinha, vou pular isso um pouco para baixo. Você tá vendo? Eu cliquei, eu fui em cima desse quadrado verde até uma mão aparecer. E quando a mão apareceu, eu cliquei e puxei onde quero puxar. E aí eu deixei soltar de volta, aí vai até lá. Consigo remover o conteúdo das células desse formato. Receita. A gente tinha o produto 1, o produto A. A gente tinha o produto B, serviço A e serviço B. Por favor, você me conte quais produtos e quais serviços você usa. E aí a gente vai implementar eles já aqui agora, beleza? Mas isso é um primeiro overview, depois a gente vai colocar isso na nossa planilha de configurações e ajustar 100% com as suas despesas. A próxima coluna é mês do pagamento. Aí a gente tinha os meses, janeiro, fevereiro. Depois a gente tinha uma descrição. Além da descrição, a gente tinha uma método do pagamento. Depois a gente tinha a conta. Ao lado da conta, a gente tinha colocado o data da fatura. Além da data da fatura, a gente tinha a data do pagamento, que foi o mais essencial. E valor líquido. Valor líquido porque a gente está olhando aqui o valor já depois dos impostos. Eu estou vendo que alguns não cabem dentro da célula, certo? Então eu clico aqui, marco minha linha inteira, página inicial, e aqui tem um botão que chama quebrar o texto automaticamente. Agora o Excel aqui está quebrando onde é melhor. Então a gente não precisa colocar Enter e falar nova linha aqui. Não. O Excel percebe se a palavra é muito grande, ele vai colocando na próxima linha. E se você quer que fique baixo aqui, na metade aqui está perfeito. Se não, você tem aqui onde você quer o texto. Eu quero ele central, por exemplo, e não na esquerda, nem na direita. Eu quero ele centralizado. E também centralizada na altura da célula. Pode ser alto, pode ser embaixo. Eu vou deixar aqui no meio. Minha preferência, você vai fazer o design conforme as suas preferências no final também. Muito bem. Agora vamos aprofundar essas partes primeiro, antes de entrar aqui nos meses e nas datas. Como a gente faz os grupos, definir os grupos? Eu defini os grupos em despesas variáveis fixos e Prolabore, porque essas são as principais categorias que estou aplicando aqui. Despesas variáveis. Para quem não estava na nossa última aula, despesas variáveis são aquelas despesas que são 100% vinculadas à venda. Vamos olhar uma maçã.
preço de venda, R$ 5. E preço de compra, eu sei, é um pouco caro, R$ 2. Mas só para ter um exemplo simples. Olhando agora o volume, com uma maçã é isso. Se eu tenho 10 maçãs, eu vendo 10 maçãs por 5 multiplicado com 10. Essa vez a gente colocou aqui o multiplicar e não o mais. R$ 50. E meus compras, 2 multiplicado com 10. R$ 20. Então, cada volume, cada peça a mais que eu vendo, cada serviço a mais que eu presto, meus custos de compra aqui estão aumentando igual. Esses são custos variáveis. Ao mesmo tempo, eu tenho um aluguel. Esse aluguel são R$ 2.000 por mês. Esses R$ 2.000 por mês fica estável, independente se temos mais volume ou não. Eu tenho equipe, eu estou pagando equipe também, independente quanto estou vendendo. Talvez a partir de um certo volume eu preciso mais gente para entregar, preciso mais pessoas na produção. Concordo com você. Tem um certo limite de volume até aumentar esses custos também. Talvez você precisa mais espaço. Mas isso é vinculado a grandes diferenças. Por favor, pensa simples e pensa. Eu vendo um produto a mais. O meu custo, esse tipo de custo que estou pensando, vai aumentar também? Igual, porcentualmente igual? Aí é custo variável. Beleza. Vamos voltar para aqui então. A gente tem receitas, custos variáveis, custos fixos e prolabore. Por que coloquei prolabore? Porque alguns colocam um prolabore para os sócios fixo por mês e depois ainda um percentual em cima do lucro. Eu não sei como você faz isso, não se importa com minha nomenclatura. Pensa agora, por favor, nas suas divisões de custo para considerar eles aqui. Custos variáveis. Vou colocando alguns exemplos aqui agora. Material, prima. E um dos custos variáveis bem típico. Logística. Não o caminhão, mas a frete, por exemplo, pelo Mercado Livre. O motoboy que entrega para a gente o material-prima. Então, o material, esse pizza, custou R$ 30, mais R$ 10 pela entrega. Então, material-prima, a pizza e a logística, os R$ 10. Os dois custos são despesas variáveis, porque a gente gastou isso com o nosso fornecedor. Que outras despesas variáveis bem comuns dentro da indústria, ou possivelmente bem comuns com você também, pode ser uma comissão. Comissão em cima das vendas, certo? Comissão. Um percentual das vendas. Seriam também despesas nesse caso. E custos fixos? Custos fixos. Que custos fixos clássicos você tem? Talvez você tenha custos fixos bem vinculados ao produto, igual a custos do material, mas tem alguns custos como a administração. Alguns outros custos é o aluguel, impostos como IPTU. Eu vou tirar impostos aqui no lado esquerdo. Se você quiser, você também pode criar uma nova categoria só de impostos. E aí você tem as despesas e impostos. Deixa eu fazer um exemplo assim, porque talvez é mais bonito para você. E aqui perto das receitas, vinculado a nossos 4 produtos aqui, a gente talvez também tem imposto, certo? Então esse aqui, imposto sobre venda.
Dependendo agora da forma da sua empresa, limitada, MEI, autônomo, vai ter impostos diferentes. Esses percentuais de impostos variam de estado para estado e da forma da sua empresa. Além dos impostos em cima da receita, tem impostos em cima dos resultados, totalmente dependendo de que empresário você é. Por favor, conversa com o seu contador no final, com esse planilha pronto, para ele te ajudar na implementação dos seus impostos. Mas com certeza, ou na maioria dos casos, temos um imposto em cima das vendas e alguns impostos que aparecem embaixo vinculado ao resultado ou vinculado a um valor fixo, como o IPTU, por exemplo, do seu imóvel. Muito bom. E o Prolabora? Se você é uma pessoa só, uma linha está suficiente, se não, senhora A, senhor B, pode ficar à vontade de ficar um pouco mais personalizada. E um primeiro overview, uma primeira possibilidade dos custos que a gente vai colocar aqui. Mas você quer evitar que alguém coloque aqui um custo que não existe, um tipo de custos que não deveria entrar. Você quer deixar isso um pouco mais simples. Se eu escrever agora receita errado, por exemplo, seta, esse não vai funcionar com as fórmulas depois. Eu preciso evitar esse erro aqui. Como eu vi, além da nossa página entradas e saídas, planilha, na verdade, né? Vamos criar uma nova planilha agora. Aqui embaixo você veja o mais. E esse a gente vai chamar configurações. E nessas configurações a gente vai declarar os grupos. Posso colocar o nome aqui também. Configurações. Aí vai ficar um pouco mais claro. E aqui em cima você pode aumentar a letra, aumentar um pouco a planilha também para ficar um pouco mais visível. E que configurações a gente vai colocar agora? A gente vai ter a configuração do grupo. A gente precisa a categoria de receitas, se a gente tem produtos diferentes. A gente precisa umas despesas, as despesas variáveis e as despesas fixos. Despesas. Talvez vamos deixar um pouco mais lindo, pequenininho aqui. Categoria receita. E aqui a gente tinha despesas variáveis e as despesas fixas. Não quero. Beleza, agora foi. E agora, no nosso grupo, a gente definiu esses grupos: receita, impostos, despesas variáveis e despesas fixas, além do Prolabore. Você viu agora que eu marquei exatamente um de cada deles. Como eu fiz isso? Eu coloquei meu mouse no primeiro, apertei Apple, ou tecla do Apple, ao lado do espaço. No Windows pode ser, no seu Windows, possivelmente o Control. Aí você clica e seleciona. Eu queria receita, impostos, um dos variáveis, um dos fixos e um do Prolabore. Agora eu clico em Ctrl C ou Apple C para copiar esses. A alternativa seria ir em cima em editar e copiar. E aqui ele fala também para o seu shortcut para fazer mais rápido. E agora você muda para configurações, direita, colar. E já temos todos os grupos aqui. Vou colocar isso em grosso agora para ficar um pouco mais, os headlines, né, um pouco mais visíveis. E a mesma coisa a gente vai fazer com receita agora. Voltando para a entrada, a gente tinha receita desses 4 produtos. Vou colocar aqui. Ou você pode fazer com Ctrl V ou Apple V para colar também. Agora, despesas variáveis, a gente tinha definido rapidinho aqui.
despesas variáveis do material, logística, comissão, despesas fixas, administração, aluguel, possivelmente sua equipe, também são despesas fixas. E, se você quer, vamos colocar impostos agora também. A gente tinha impostos, esses dois impostos aqui. Então, vou chamar impostos sobre venda e IPTU. Agora vamos fazer um pequeno break. Prolabore, desculpa. Prolabore. Agora vamos fazer um pequeno break. De qual forma? Você vai entrar nessa página de configurações agora que a gente acabou de criar e você coloca as suas receitas, nome dos seus produtos. Vou colocar agora colorido para você ver onde precisa virar ativo agora. Nas despesas variáveis, você coloca seus custos variáveis que você normalmente considera e quer um rateio, quer ver as diferenciais. Você coloca os seus custos fixos que você tem hoje, que você está considerando como custos fixos. Aqui você coloca seus tipos de impostos. Se você quer ver isso primeiro com a contabilidade, você também pode colocar aqui só impostos. E aí, em qualquer imposto, você coloca impostos na categoria e no grupo. E quando você esclareceu esse assunto, você vai dividir nos impostos certos. E por labore, você deve colocar os nomes das pessoas que você coloca, que você paga por labore. Então vamos fazer uma pausa rapidinho, onde você fica à vontade de pausar o vídeo para colocar esses partes certo, e daí a gente vai continuar com o próximo parte. Muito bom, então espero que você voltou agora da pausa com a tabelinha certinho, bonitinho. Agora vamos entrar no próximo parte para automatizar esses arquivos, para você selecionar essas partes certas na outra planilha. Primeira parte que eu vou fazer com vocês com isso, eu vou demonstrar para você tabelas. Aqui em inserir, tem tabela dinâmica recomendada e tabela. Então, por favor, clique aqui em cima em inserir. A gente vai marcar aqui o Prolabore, com todos que você marcou aqui, e clicar em tabela. Aí ele vai abrir uma nova janela, que se chama Cria Tabela. Muito bem, você está vendo ela bem, né? Perfeito. Grupo. Criar tabela. E aqui minha tabela já tem cabeceiros. O grupo já é um cabeceiro, certo? Então pode deixar o tick aqui e clicar OK. Agora ele mudou a cor para azul. Por que azul? Ele coloca a cor normalmente em cada linha um outro tom, um azul, um branco, para você diferenciar entre eles. E aqui embaixo, esse ele não pegou porque não marquei certo. Aqui eu posso entrar agora no cantinho e puxar para baixo. Agora ele vai pegar todos. Sebastião, no futuro eu quero mais. Não tem problema. Você clica no último, clica aqui Enter, escreve o próximo que você quer colocar e ele já coloca automaticamente quantas linhas você quiser. Ele vai continuando, aumentando a tabela pequenininha. A mesma coisa eu vou fazer com a categoria. Eu marco tudo, clico em inserir, tabela e Enter. Agora despesas variáveis, inserir e Enter. Agora fixas, inserir, tabela, Enter. Impostos, inserir e Enter. Eu vou deixar sobre venda e IPTU por enquanto. E eu Prolabore, inserir, tabela e Enter. Mas Sebastião, ele agora não coloriu isso, né? Sim, ele só fez isso aqui porque não tinha cor ainda nas células. Eles ficavam branco, que é um vazio, um padrão para o Excel.
Se eu marco agora todos eles e tiro o cor de volta, coloco aqui no cor sem preenchimento, ele vai colocar nos mesmos cores também. Para deixar um pouco mais lindo, eu diminuo agora as células aqui no meio. Igual como antes, eu estou selecionando via Control ou CMD no teclado do Apple, para selecionar várias colunas. E essas colunas, o tamanho já está bonitinho. Eu clico aqui 2 vezes, com esse símbolo pequeno que você está vendo agora, e aí ele ajusta o tamanho da célula automaticamente. Show! Essa é nossa base para as configurações. Agora temos uma base com seus custos verdadeiros já na sua planilha, que a gente consegue considerar agora nas entradas e saídas. Então, o que a gente vai fazer agora para implementar isso lá? Eu vou explicar para você primeiro que é uma validação de dados. Uma validação de dados, uma lista, em inglês uma lista de drop-down, em português uma lista que você pode selecionar que você quer que apareça nessa célula. Então, como isso aparece? E como a gente construi isso? Primeiro eu preciso de uma lista. Eu quero, nessa célula aqui, deixa eu colocar um cor, eu quero nesse célula colorido que aparece a seleção de receita, impostos, despesas, que eu posso selecionar aqui desses grupos. Como eu faço isso? Primeiro eu vou em cima do grupo, aqui aparece um flashzinho, um arrow, um flashzinho para baixo. Aí eu seleciono e ele seleciona a tabela inteira automaticamente, que se chama tabela 1 por enquanto. Agora eu clico 2 vezes nessa tabela 1 e coloco aqui grupo. E clico Enter. Aqui ele mudou o nome para grupo também, se ele não mostra isso aqui. Agora vou no colorido aqui e vou em cima em dados. Em dados, de todos esses abas, dados, ele demonstra aqui validação. Agora você clica em validação e ele pergunta, validação de dados. Que dados você quer permitir que apareçam, que são colocados dentro dessa célula? Olha, eu posso colocar números, decimais, listas, datas, horas, comprimento de texto e personalizado. Eu quero uma lista. A gente não alinhou uma lista desse grupo? Perfeito. Então eu clico em lista e aqui ele pergunta qual fonte eu posso usar. Coloco um igual e coloco o grupo. Lembra que grupo foi o nome que a gente colocou lá? Agora eu clico OK. Já está aparecendo aqui um flashzinho e se eu clico ele demonstra tudo, receita, impostos, etc. Uma forma simples para evitar de digitar de volta e de volta a mesma coisa. Evita também de escrever errado, porque se eu escrevo agora aqui receita, sem i, ele já me fala, alerta, esse valor não corresponde às restrições da validação de dados definidas para essa célula. Então até Excel fala, ok, não pode, quer repetir? Então beleza, vou repetir, vou escrever receita. Se eu escrevo certo, receitas, na verdade, né? Porque a gente colocou receitas, aí ele aceita. Se eu escrevo maiúsculo, minúsculo, ele não se importa. Mas ele quer a palavra certa, escrito ou selecionado. Muito bom. Então a gente vai fazer isso agora com todos eles. A gente vai chamar essa categoria aqui receitas. Receitas. Nas despesas variáveis, eu vou escrever agora a mesma coisa que está aqui na tabela. Despesas variáveis. Precisa estar escrito bem certinho. Possibilidade também, eu entro aqui para custos fixos, despesas fixas, eu copio aqui agora, clico em despesas fixas e colo aqui. Aí tenho certeza que está escrito certo. Impostos, vou chamar impostos. E Prolabore, vamos chamar Prolabore.
Perfeito? Muito bom. Então agora a gente vai na entradas e saídas e a gente vai deletar tudo que a gente já fez lá. Se você fez isso comigo também, foi produto A, B, C, que não tinha nada a ver agora com os custos e suas configurações vinculadas às suas despesas, às suas receitas, aos seus produtos e serviços. Então pode deletar que a gente tinha colocado aqui antes. Agora a gente clica em grupo. Lembra onde a gente foi depois? Dados, validação de dados. E aí a gente colocou lista igual ao grupo. E Enter. Agora já aparece aqui que tipo de grupo a gente tem. Agora vou em categoria, aqui em dados, validação. E agora aqui a gente quer uma lista também, mas a gente não quer agora selecionar aqui tudo de variável fixo, receitas. Se eu coloquei aqui receita, eu quero aqui meus produtos que eu fiz receitas. Se eu coloquei aqui custos variáveis, eu quero os tipos de custos variáveis. Concorda comigo? Então, isso a gente faz da seguinte forma. Igual, indireto, abre parênteses, porque é um fórmula agora. Clica aqui na receita, aqui ele vai colocar B3 e fecha a fórmula. Já vou explicar para você esses símbolos aqui em frente, mas primeiro vamos clicar OK e ver que realmente tem agora só receitas dos meus produtos. Se você colocou lá outros produtos, deveriam aparecer aqui. Agora, se eu mudo um dos produtos, o serviço B, por exemplo, ou coloco mais um, vou colocar mais um serviço C aqui. Agora tem uma surpresa. Temos serviço C aqui na nossa célula. Bonito, né? O único problema, eu não posso copiar essas células agora para baixo. Por que não? Se eu coloco aqui os impostos, ele ainda não vai me mostrar impostos. Estranho? Então, deixa eu voltar aqui. Vou demonstrar para você agora uma outra espécie, uma outra dica secreta aqui do Excel que você vai perceber em muitos lugares e vai ajudar você bastante nas suas fórmulas. E o símbolo do dólar. Que isso, Sebastião? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. E eu quero clicar aqui igual a essa célula. Igual à célula D11. Enter. Eu copio isso agora para baixo. Simples assim. E ele escreveu a mesma coisa. Então ele tinha aqui D11. Aqui ele escreveu D12, D13 e D14. Se eu copio isso para a direita, ele vai colocar aqui E11. Então ele vai, se eu vai um para a direita, ele vai um para a direita. Se eu vou para baixo, ele vai um para baixo. Simples assim. Agora deixa eu fazer uma outra coisa. Eu clico agora 2 vezes nele e coloco um dólar em frente do 11. Está vendo? D dólar 11. O que esse dólar significa? Esse está fixando o 11, está fixando a linha 11, porque você está vendo que a gente está na linha 11, certo? Então eu estou fixando linha 11, mas não a coluna. Vou clicar Enter e vou copiar para baixo de volta. Agora, clicando 2 vezes, ele está sempre pegando D11. Eu posso copiar isso para a direita? Posso. Ele ainda está pegando E11. A coluna está avançando. Se eu coloco esse aqui para baixo, ele ainda está no E11. Ele avançou a coluna, mas não a linha. Mais uma coisa. Se eu coloco agora, só deletando para deixar mais limpo de volta. Se eu clico mais uma vez e coloco um dólar em frente do D também,
Ele não vai mudar mais da coluna nem na linha. Então agora eu posso copiar para baixo, e ele ainda está aqui. Eu posso copiar ele para a direita, e ele nem foi mais para E, ele ainda está na coluna D. Legal? Então você pode usar esses dólares para fixar, às vezes, onde ajuda você a fixar uma célula, uma linha, para não ter problema com fórmulas. A gente vai usar isso também bastante no nosso workshop e você vai se customizar com isso bem tranquilo. Agora, vou demonstrar isso que a gente acabou de aprender dentro da nossa célula da categoria, porque a gente copiou para baixo e ele ainda estava olhando aqui para o grupo, para a linha 3. Então a gente vai na categoria de volta, dados, validação. Esse foi o lugar onde a gente estava antes. Agora na validação, a gente viu que ele pegou indireto do B3. Agora eu vou tirar esses dólares, porque eu não quero que ele está fixo, preso. Eu quero que ele acompanhe a gente para baixo. Eu clico OK. Agora vou copiar para baixo de volta. E vou colocar aqui impostos. E ele demonstra aqui. Eu coloquei aqui imposto e aqui possivelmente impostos. Impostos. Isso aí. Já estou vendo aqui. Esse foi o problema. Aí ele nem consegui perceber. Então, tá vendo se eu escrevi errado, tá gerando problemas meus. Aí eu identifiquei o problema, ele não apareceu aqui. Então, talvez ele não achou a palavra imposto. E eu escrevi impostos. Então, um problema simples, indo lá, arruma ele de volta. Mas no futuro, não vai ter mais esses problemas, porque essas fórmulas feitas uma vez vão continuar sua vida inteira. Então, sobrevenda e IPTU. Agora eu vou mudar isso aqui para custos fixos e vou ver se ele ajusta também. Fixas, né? Despesas fixas. Aí está aparecendo o drop-down para minha administração aluguel. Possivelmente você tem outros custos fixos. Se eu mudo para custos variáveis, eu tenho aqui a minha lista de logística, material-prima. E a comissão é o prolabore que a gente não tinha ainda, do senhor e da senhora. Então, tudo isso é agora para facilitar seu dia a dia. Espero que aqui nas configurações você só deixou no grupo receitas, administração, despesas, variáveis fixos e prolabore. Se você colocou algo a mais aqui no grupo, por exemplo, comissão, e você quer colocar depois quem foi o vendedor que colocou a comissão. O que precisa fazer nesse caso? Escrever aqui comissão. Agora o grupo aumentou e a gente precisa de uma segunda tabela, que a gente chama comissão também. E essa tabela a gente vai colocar os nomes, vendedor 1, vendedor 2, por exemplo. E eu crio uma nova tabela, inserir tabela. Coloco no flashzinho aqui em cima e falo comissão, a mesma palavra que está aqui no grupo. Enter. Agora eu volto aqui e vejo que aqui eu posso selecionar comissão, olha só, e aqui posso selecionar vendedor. Então, se você colocou mais uma coisa no grupo aqui, essa forma vai ajudar você. Esses outros aqui podem crescer sem problema e vai se ajustar automaticamente lá no outro lado. E foi muito rápido agora que a gente olhou esse ponto. A gente vai fazer em paralelo aulas do Excel, um pouco também, produtividade no Excel. Fica ligado no nosso Telegram e nas minhas redes sociais, como YouTube, IGTV, onde eu vou compartilhar algumas dicas e essas pegadinhas dentro do Excel e aprofundar o tema mais.
mas para você pelo menos ter uma imagem, se você veja isso primeira vez, e não quero que você fale, nossa, eu não estou entendendo a tabela que a gente fez. Vou explicar isso rapidinho para você que a gente acabou de fazer, que a gente acabou de criar. A gente criou uma lista de 1, 2, 3, 4, 5 itens, certo? Esse lista, esse lista aqui é, por exemplo, esse lista de grupo. Então, primeiro passo, passo 1, a gente criou uma lista. Passo 2, a gente criou uma tabela. Inserir ou mudar para tabela. Como a gente fez isso? A gente clicou no inserir, aqui em cima, e aqui em inserir tinha tabela, né? Então, inserir tabela. Com lista selecionada. Então, eu vou fazer o seguinte, de volta, vou selecionar a lista, quando não estava em azul ainda, né? E clicar em tabela. Agora não posso mais, porque já é uma tabela. Se eu pegaria essa lista, por exemplo, eu posso clicar de volta em tabela. Mas isso vai ficar aqui em cima do grupo, eu seleciono, clico tabela. Esse foi o segundo passo. Aí o passo 3. Quem lembra do passo 3? Certo. O passo 3 agora é o nome da lista. Esse nome da lista, deixa eu arrumar só o design para você conseguir ler, vou quebrar o texto. Então, passo 3, nome da lista. Eu selecionei com esse flechzinho aqui em cima, ou eu posso também selecionar assim. Mas o mais confortável para mim é esse flechzinho em cima. Aí ele marca a tabela inteira, nome da lista. Marcar tabela com flash, vou chamar flash. Marcar a tabela com flash. E aí você digita aqui, a partir de marcar a tabela, né? Ele fala aqui o tabela 2, por exemplo. Você clica 2 vezes, aqui você coloca o seu nome. E esse nome é do headline vinculado a esse item do grupo. Então, para receita, eu vou colocar receitas, né? Eu vou colocar aqui receitas. Receitas. Agora ele já conhece isso. Marcar a tabela flash e escrever, ou copiar, escrever. Meio aí copiar e colar. Aí não escreve errado. Copiar e colar o nome da lista 2. Pegando o nome ou linha do grupo. Então, o que queria dizer com isso? A gente pega a linha receitas, copia essas receitas, marca a receita e cola aqui receita e entra. Porque esse aqui são as coisas que deveriam aparecer na lista quando selecionamos receita. E a gente faz a mesma coisa com as despesas variáveis, selecionando tudo nome variável, clicando aqui em cima no flechzinho, marcando a tabela variável. Voltando aqui, colando, Enter, e já temos o nome lá também. Então, a gente repite passo 3, passo 4, repetir passo 3 para cada item no grupo. Cada linha que você tem no grupo, você precisa criar um subgrupo, uma categoria, um subgrupo, como a gente acabou de fazer também com a comissão. Muito bom. Então, esses foram os 4 passos agora. Aí a gente tinha nossas listas prontas. Agora, passo 5, a gente vai na validação. Então, eu vou aqui em cima, dados, validação.
Então, dados, validação. Aí a gente selecionou lista e digitou igual, grupo e Enter. Vamos fazer isso então de volta. Estou selecionando uma célula aqui, vou em dados, validação, permitir lista, fonte igual grupo e vou em Enter. E já aparece aqui todas as receitas impostas. Aí passo 5 é passo 6. Passo 6 agora, a gente quer aqui ao lado da receita que aparece um outro drop-down vinculado à primeira célula. Então, a gente clica na nova célula e coloca de volta dados, lista, dados, validação, lista, digitando, você lembra? A fórmula indireto. Abre parênteses e seleciona a célula ao lado. Vou colocar A1 aqui. A1 deveria ser a célula ao lado. E Enter. Então, vou fazer isso aqui de volta agora. Então, a gente está aqui, dados, validação, lista, fonte e indireto, abrindo parênteses, e agora posso clicar aqui na célula ao lado. E como a gente fez antes também, eu vou deletar as dólares agora para permitir de copiar para baixo. Enter. E já temos aqui as receitas. Fazemos um teste, se eu mudo para despesas variáveis, ele me mostra esses 3 variáveis que temos aqui. Então, Enter, vou colocar Enter um pouco para baixo e falando célula sem símbolo do dólar. Então, esse aqui são nossos 6 passos para a gente criar essas células que baixa e facilita no final as entradas na nossa conta. Muito bom. Vou fazer um screen, talvez eu consiga compartilhar isso depois no nosso grupo, um pouco mais lindo. Agora vou deletar tudo aqui de volta para deixar a nossa planilha como deveria ser. E uma coisa que a gente esqueceu aqui ainda foi os meses. Aí a gente tem janeiro. Eu não quero agora escrever todos os meses. Então eu só copio para baixo. Como eu fiz isso? Eu escrevi janeiro e meu Excel está tudo em português, as minhas listas do Excel são em português. Talvez isso não funcione caso que você tenha um Excel em inglês, por exemplo. Aí você precisa escrever January em inglês, ou você tem até os curtos, JN, FV, dependendo um pouco do seu Excel. Mas, como estamos no Brasil, eu tenho quase certeza que o seu Excel vai funcionar com janeiro. Se não, a gente vai fazer um vídeo no futuro sobre outros idiomas também. Agora você vai aqui, no fim da célula, até esse X branco vira um X preto. E agora você começa a ir para baixo. Aí ele já fala março, abril, maio, junho, julho, ou até dezembro. Muito lindo. Agora vou marcar tudo e inserir tabela. Você lembra? A gente fez a mesma coisa já antes. Confirmando, também temos os meses agora, lindinho aqui. Agora vamos voltar para nossas entradas e saídas. Aqui tem mês do pagamento. Exatamente aqui onde a gente quer
a lista dos meses. Um passo que a gente esqueceu aqui agora, meses. Clico no flechzinho e escrevo aqui meses. Meses. Então vamos aqui agora no entrada e saídas, validação de dados, lista e meses. Estou acelerando um pouco agora, porque espero que foi legal que você conseguir pegar essa primeira parte aqui. Vou deixar tudo esse por enquanto em janeiro, mas já temos todos os outros meses aqui também. A descrição é uma célula que vai ficar a sua, dependendo da sua preferência. Você pode escrever algo aqui ou não. Não vai ser vinculado aos nossos outros dados. Então eu vou marcar eles em outras cores agora. Esse aqui é obrigatório. Que vai ser obrigatório também no futuro vai ser a conta do banco e o valor líquido. Esse aqui eu vou marcar em amarelo aqui, porque esse aqui vai ser necessário realmente, de verdade. E a descrição, você pode agora colocar ok, material-prima, forno, parafusos ou cor de cabelo. Esse aqui é uma descrição que vai ficar sem preenchimento. Agora a forma de pagamento, você pode colocar que esse receita foi boleto, esse aqui foi cartão, Visa, esse aqui foi transferência. Fique à vontade. Aí você pode colocar, só para não deixar vazio, aí você pode colocar o que quiser e também vamos deixar sem cores. Essas coisas que estou clicando aqui em paralelo, de formatação no meio, aumentando o texto, não deixe se confundir. Eu vou compartilhar esse template com você, mas esses são pequenos passos que deixam mais visual. Você está percebendo que agora a tabela já parece um pouco mais bonito do que antes, que só foi em palavras pretas. Também podemos colocar agora um cor aqui no headline, no título, e aí vai ficar mais lindo ainda, que vamos colocar aqui o vermelho. Vamos colocar esse cor aqui. Então, facilita um pouco a visualização. Agora, a conta bancária, a gente pode fazer a mesma coisa, validação dos dados, validação, e agora a lista, e a gente criou uma lista das contas. E se Excel reclama, a gente não criou ainda. Então, vamos voltar para a configuração, e aqui não estou vendo contas ainda. Então, mesmo passo como antes, contas. O que você vai colocar aqui agora? Por enquanto, você coloca as contas que você realmente usa na sua empresa. Então, por exemplo, Itaú e 460. Aí você sabe, essa é a conta X. E aqui embaixo você coloca Banco Inter. E aí você coloca Santander. Depende agora quantas contas você tem, ok? Para deixar nosso aqui mais simples, vou colocar aqui conta 1, conta 2. Se você tem só uma conta, coloca só uma conta. Mas vamos precisar esse aba aqui. Vou colocar a tabela de volta. Vou dar um nome para essa tabela. O que você acha se a gente chama essa tabela? Contas. Entrada e saída. Agora vou de volta em ferramentas, validação, valores listas e contas. É muito bom que acontecendo isso, porque aí você percebe e eu consigo demonstrar para você até mais dicas, mais coisas que poderiam acontecer com você também. Então aqui ele não está aceitando agora, então vamos voltar e eu vou demonstrar mais um truque para você. Você pode selecionar essa tabela de volta com
clica no flashzinho, aí você vai em fórmulas, e aí tem nome, definir nome. Esse que a gente fez aqui é nada mais do que uma definição do nome. Mas se ele não pega, ou se você quer uma outra forma, você pode ir aqui em definir nome. Aí ele já selecionou agora as células. Eu coloco aqui conta, porque essa é a conta que a gente vai selecionar depois. E Enter. Acabei de confirmar. Agora estou indo em entradas e saídas e a mesma coisa como sempre, validação de dados, lista igual a conta. E confirmando, copiando para baixo. E temos agora contas para selecionar. Conta 1, conta 2. Quem está se perguntando o que você está fazendo aqui agora? Eu estou entrando na célula. Agora estou pressionando Alt, ALT, o teclado ALT, mais a seta para baixo. Aí ele me mostra a seleção. Então eu nem preciso mais a mouse. Você pode fazer tanta coisa no Excel que nem o mouse é necessário. Muito bem. Agora temos conta bancária. Vamos agora olhar as datas da fatura. Datas da fatura, vamos colocar aqui uma fatura do 15 de dezembro de 2019. E a gente vai dar uma olhada agora na formatação. Isso, você pode clicar em cima das moedas, percentuais, números. Você pode clicar aqui no flashzinho e aqui tem mais formatos de números. Aqui você clica e ele vai demonstrar um monte de coisas. Números, moedas, contábil, datas. Esse que a gente quer. Eu quero esse formato mesmo. Dia, barra, mês, barra, ano. Você pode ter um monte de outros formatos dependendo da sua preferência. Agora eu vou confirmar aqui. E ele vai continuar todos esses dados para a gente. Esse aqui vou colocar uns 03 de janeiro de 2020. Aqui temos 15 de janeiro de 2020. E aí você vai para frente colocando as datas das faturas encaminhado ou recebidos. E aqui você coloca as datas do pagamento de verdade. Tudo isso você pode usar no final para filtrar. Já vamos olhar isso também. Primeira data do pagamento. Então, como a gente está olhando janeiro, possivelmente isso já foi pago no 2º de janeiro. Esse também. Esse aqui a gente pagou no 10 de janeiro de 2020. O labore e custos fixos foi pago no dia 15 de janeiro de 2020. Legal? As receitas do início. Muito bom. Agora depende dos valores. Que a gente vai jogar agora de valores. A gente tem alguns exemplos, mas vamos jogar valores randômicos agora. Vou falar agora que a gente fez uma receita de R$ 1.000. A gente fez mais uma receita de 2.500 e aqui uma de 500. A comissão a gente pagou, quanto a gente pagou? Talvez uns 2% sobre o produto A. Então eu posso agora fazer igual, produto A, multiplicar com 6%. E se eu coloco Enter, ele já vai calcular aqui. Ou eu faço o cálculo em outro lugar, ou eu for um valor fixo, dependendo de você agora. Mas fica à vontade de usar as fórmulas onde eles ajudam você a ficar mais rápido. O labore, a senhora recebeu 500 fixos, despesas do material variável foi alguns 750, administração uns 200 e IPTU uns 50 para casa pequenininho. Esse aqui tem 2 problemas ainda. Primeiro, não é lindo e você não percebe que é moeda, certo? Então eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui em moeda e se você já está configurado com Brasil, reais, já vai aparecer como reais com 2 dígitos.
Se você quer mudar, você coloca aqui uma moeda que ele sugere, ou mais moedas e você vai ver moedas aqui que nunca para. Mundialmente a gente tem bastante moedas. E também se você quer mais ou menos dígitos, é bem fácil de cortar aqui. Vou deixar os dois o padrão. Segundo problema, você não percebe qual dessas são receitas ou despesas, certo? Porque os dois, todos os valores aqui são custos, são valores positivos. Positivo parece bom e não é, né? Então a gente vai fazer o seguinte, eu isso gostaria de compartilhar com você para implementar como um padrão nas suas planilhas também. Comissão é uma despesa, certo? Então eu vou clicar aqui e vou colocar um traço em frente. Então todas as despesas vão ser menos 500, menos 750, menos 200, menos 500. Menos 50 foi aqui. Agora, ainda não é muito visível, porque esse traço, esse menos aqui é muito pequenininho. Então, vamos selecionar tudo em dados, em formato, isso aí. Vamos selecionar tudo, vamos em formatar, formatação condicional, depende da condição. Aí a gente vai clicar no mais aqui embaixo para criar uma nova condição. Agora ele oferece algumas possibilidades para a gente. Eu quero os ícones. Lembra na apresentação no início que tinha esses ícones vermelho e verde? Esses eu quero aqui também. Clicando aqui, ele já sugere as cores que ele tem aqui. Eu nem quero amarelo para o zero, alguma coisa. Eu vou deixar o zero em verde também. Então, se o valor é acima de zero e não de 0%, de valor absoluto, ou embaixo do valor zero absoluto. Então, embaixo do zero agora vai virar vermelho e igual ou acima do zero vai ficar verde. Legal? Vamos ver onde vai. E por aqui foi. As receitas em verde. Se você muda agora um valor para algo positivo, vai virar verde. Então, se alguém digita custos, que vira verde, você já percebe na digitação, caramba, eu fiz alguma coisa errada. Então, esse aqui é mais uma forma para facilitar a entrada e garantir as entradas certas. Porque qualquer coisa manual, a gente tem problemas de fazer erros. E isso não exclui o Sebastian, isso não exclui o gerente nem um estagiário. Esses erros podem acontecer em todo canto e de maior forma que a gente conseguir evitar, de melhor o nosso resultado. Muito bom. Então temos agora a nossa base para o dashboard. Eu vou copiar, ou esse aqui você pode copiar para embaixo. Vou deletar agora uma linha só para copiar o estilo. Você pode copiar e continuar isso para baixo quanto você quiser. Para evitar fazer isso sempre assim, a gente tem a possibilidade também de colocar aqui, marcar tudo isso e chamar isso tabela também. Inserir, tabela. Agora vai ficar mais lindo também, tá vendo? Cada linha tem outra cor e só que a gente já coloriu vai ficar assim. Em qualquer momento que a gente coloca mais uma linha aqui embaixo, aí ele aumenta, ele já reclama aqui. Mas a gente pode ir normalmente com tab aqui, aí ele aumenta automaticamente a tabela, mais uma linha, e já tem todas as seleções aqui. O que eu fiz? Eu fui na última célula e coloquei tab. Na esquerda do seu teclado você tem para escrever maiúsculo, né? O shift e acima tem o tab. Aí ele vai para a próxima linha já. Ele não vai mais para a direita. Ok, outra coisa, estou indo para baixo e você não veja mais os headlines, né? Como a gente arruma isso? Você vai em exibir, congelar a linha superior. Agora ele selecionou só o Sebastian. Ou você vai aqui em uma célula no lado esquerdo, talvez você queira até deixar a categoria aqui, e congelar os painéis. Ou aqui em janeiro para congelar acima e na esquerda. Congelar os painéis
e agora ele congelou aqui. Tá legal? Agora você pode ir sempre para baixo, sempre vai ver o headline, eh, ou parte da assinatura lá. Mais um detalhezinho vinculado ao design. Você pode, depois do janeiro, colocar uma outra cor aqui, só para demonstrar, em azul, por exemplo, que isso aqui foi o mês de janeiro. E se você tem a mesma estrutura de custos, você pode copiar esses custos e colar para aqui embaixo. Por exemplo, o que eu faço com meus custos fixos ou muito simples colocar os custos fixos que você sabe que vai acontecer de volta. Por exemplo, você tem água, gás, luz, internet. Então, o que você pode fazer? Você pode grupar e escrever aqui sempre esses custos fixos, tipo despesas fixas. E tem um monte de despesas fixas que sempre acontecem de volta. Administração, aluguel. Os outros eu vou chamar aqui administração, mas talvez você tenha mais nichado. Aqui eu tenho aluguel. Já sei que aluguel não precisa um comentário lá. Mas talvez você tenha sedes diferentes, aí você chama aqui sede 1 na rua X. Administração. Que outras coisas? Então vou colocar agora água, gás, luz, internet na administração. Mas você pode criar uma categoria de infraestrutura também, seria super justo. Então, esse realmente vai ficar à sua disposição para ajustar isso como você queria nas configurações. E agora eu coloco aqui minhas despesas, aqui, menos 50, menos 2, menos 50, menos 60, menos 100. E como eu tenho isso sempre de volta, eu consigo falar, ok, eu vou agora em fevereiro, eu copio tudo isso e só mudo para fevereiro. Agora, talvez água, gás, luz muda um pouco cada mês. Aí eu vou lá, falar, esse foi só com menos 40 esse mês, a luz foi para menos 65 e o água foi para menos 49. Então você sempre ajusta, mas você pode copiar para não começar tudo de volta, tudo de zero. Você pode copiar tudo aqui também, se você sempre tem os mesmos receitas, os mesmos tipos de venda, mesmos produtos, qualquer coisa que é igual, é super simples agora copiar para baixo. E depois, você cria uma outra linha azul e fala, ok, a partir de aqui agora é março. E aqui eu preciso mais custos ainda. Então você vai aqui em 25, alguma linha, e colocar inserir umas novas linhas. Ele vai inserir quantas linhas? Se você marca 3, Excel vai inserir 3. Se você marca 4, 20, ele vai inserir 20. Então, super simples para aumentar o espaço que você precisa. Então, o que a gente fez até agora? A gente criou uma página de configurações para fazer, para usar drop-downs e evitar escrever alguma coisa errada na planilha central. A gente criou um grupo de custos, como custos fixos, custos variáveis, impostos e comissão. E a gente, junto com o Polabore, né? E a gente criou as subcategorias. Então, dentro dos custos variáveis, alguém de vocês colocou agora o material-prima, alguém colocou logística, etc. E nos custos fixos, você colocou equipe, você colocou aluguel, alguns impostos, etc. E aí a gente fez as mesmas coisas para impostos, alguns já separaram agora possivelmente impostos fixos, variáveis, que tipo de impostos, PIS, COFINS, você tem. E a gente criou também contas diferentes para ter um pouco mais de transparência nas contas. E a gente terminou nossa planilha de entradas e saídas. A gente já tem, desde a gente colocou a tabela, também aqui em cima a possibilidade de filtrar.
e falar, olha, eu só quero tudo que tem a ver com produto A. Ou só com o produto B e tiro A de volta. Então você está vendo que agora vejo as receitas do produto B, janeiro, em essa conta. Ou não, eu quero ver tudo que aconteceu na conta 01. Eu não coloquei contas em todos os cantos ainda, mas agora você pode filtrar para a conta 1. Você está vendo, é super simples. É só clicar no flashzinho aqui em cima. Aí você seleciona o que você quer ver. Data. E esse é mais lindo ainda, data de pagamento. Você clica e ele fala que ano você quer. Eu quero 2020. Aí ele deixa você até abrir, fala, eu só quero janeiro. Então, o que a gente ganhou agora com toda essa tabela? A gente tem agora uma tabela que demonstra todos os nossos receitas e despesas em um único lugar. Se você consegue manter essa tabela e só essa tabela para implementar todas as suas entradas e saídas, é um primeiro passo para a gente entrar nos segundos de criação de dashboard, análise de dados, etc. Você consegue, a partir desse momento, deixar Excel fazer um monte de coisas automatizadas para você. Você não precisa mais sentar e calcular manualmente os resultados por produto, por mês, etc. Essa planilha é a nossa base principal. Então, se você não tinha uma planilha ainda parecida a essa, indico para você ajustando esse aqui para a sua própria organização. Caso que você não tinha ainda ou tinha um monte de planilhas diferentes, veja se você consegue copiar a estrutura que você tinha lá nesse formato aqui. Porque você consegue pegar os dados, se isso já está em Excel, de alguma forma para copiar eles aqui. Só para demonstrar uma coisa de uma possibilidade de copiar sem destruir design, etc. Imagina, a gente tem aqui dados de janeiro, fevereiro, etc. E aí a gente tem, por exemplo, alguns 10, aqui a gente tem em reais, aqui a gente tem talvez até uma coluna de datas. E eles têm designs diferentes. Você está vendo agora que eu estou colocando cores diferentes. E ao mesmo tempo, aqui tem reais, aqui não tinha escrito reais, aqui os dados estava em bold, estava diferente. Então, se você tem planilhas diferentes e você quer copiar sem mudar o design, você consegue fazer o seguinte, você pega seus dados, talvez você só quer copiar coluna por coluna, ou você quer copiar tudo, coluna por coluna ou tudo não faz diferença aqui, dependendo de se você quer mudar a estrutura, talvez é melhor copiar só a coluna. Então eu estou copiando ela agora com Ctrl C ou direito a copiar. E agora eu vou para uma outra planilha, pode ser aqui, pode ser até um outro arquivo, a gente pode utilizar agora como exemplo uma outra planilha. Eu posso colocar aqui colar. Se eu vou em colar, ele vai ter o mesmo design e as mesmas informações. A partir do momento que eu não quero o design, eu vou aqui em colar especial. E aqui ele me oferece só valores. Aí ele não vai copiar design. Também tem outras possibilidades, só formatos, sem valores. Mas a gente vai colocar só os valores agora. E agora você está vendo que ele só escreveu dados de janeiro, fevereiro e pegou o formato que já estava aqui, que é texto normal com direção na esquerda. Então, espero que isso ajude você a utilizar os seus dados de volta que você já tem, porque você não precisa começar de zero. Muito bom, gente. Então, temos nossa primeira base para os próximos passos agora. Como a gente alinhou isso no início, a gente quer analisar os resultados por mês, o fluxo de caixa, quanto dinheiro a gente tem na caixa, quanto dinheiro tem em qual conta, etc. Aqui, nessa planilha, se eu marco uma coluna inteira, eu já poderia falar agora como tudo isso aqui é janeiro. Eu vejo aqui embaixo
Deixa eu me tirar daqui. E aqui embaixo, a gente já veja a soma das células marcadas. 230. Então, ele já considera aqui as receitas de 4.000, menos as despesas, que estão com um traço em frente, 3.700. Então, receita menos despesas é R$ 230. Uma das vantagens de colocar o traço para frente já é esse resultado aqui embaixo, que Excel demonstra isso super rápido. Porém, tem o risco que a gente muda isso aqui para fevereiro, março, aí a gente não pode fazer isso mais e ver só o mês de janeiro. E também tem algumas outras possibilidades que a gente quer analisar depois. Por exemplo, os partes de dinheiro em cada conta, etc. Ou quanto foi vendido, quanto tinha custos de custos variáveis, quanto tinha receitas do produto A, e tudo isso vai ser um pouco mais difícil somar aqui manualmente. Agora vamos criar uma tabela, vamos criar uma página com as tabelas principais que vão calcular e demonstrar tudo isso para a gente no final das contas gratuitamente. Horas de trabalho mensais que Excel vai fazer para a gente. Para automatizar esse processo, Excel precisa de fórmulas. Então, o que vamos fazer agora no próximo módulo? A gente vai colocar uma segunda aba. Essa segunda aba a gente coloca as fórmulas para Excel. Pega nossas informações que a gente acabou de colocar nesse planilha aqui e que vai crescer cada dia, com suas receitas, com suas despesas. E nesse outro aba, o Excel vai buscando as informações por janeiro, fevereiro, março, vai olhar as receitas por produto, vai buscar os custos fixos e variáveis. Tudo isso a gente faz setup uma única vez, hoje, e depois o Excel vai buscando as informações automaticamente e você não precisa fazer mais os cálculos somatórios, etc., no seu papel ou em alguma planilha manualmente. Isso vai economizar muito tempo para você, que você tem para outros processos internos, para as partes técnicas, ou até tempo livre para você e sua família, aproveitando o seu dia a dia. Legal? E tudo isso vai virar a base para nosso dashboard também. Se você quer tudo isso em uma única página, como eu te mostrei no início, os gráficos, esse vai ser a base para os gráficos, que também não vai gerar mais trabalho no final. É um setup uma vez e depois você aproveita que você já tem pronto no Excel. Excel está aí para trabalhar para nós. A partir do momento que Excel tem os dados disponíveis, que a gente dispôs aí nessa planilha que já finalizamos, o resto Excel vai fazer automaticamente para a gente. Legal? Vocês vão adorar esse assistente que disponibiliza muito tempo para vocês de volta. Legal, então eu vou encaminhar um próximo e-mail e vamos colocar a mão na massa para refinar e finalizar a sua planilha com suas finanças em ordem e aumentar sua produtividade para outras partes essenciais do seu negócio. Te vejo no outro lado.